Seja bem-vindo à aula de medidas de ângulos e arcos. Então, a primeira coisa é aqui as medidas em graus e depois iremos trabalhar com radianos. Então, fica aqui até o final deste vídeo para que você entenda direitinho como é que é essas duas situações. Aprenda de vez agora. Veja só, uma circunferência ela foi dividida aqui em 360 partes congruentes, isto é, de mesma medida. E com arcos de grau, cada grau valendo ali o arco de 1 grau. Depois, divide-se esse grau aqui por 60 partes. Aí ele vira 1 minuto. Pega esse minuto e divide em 60 partes. Aí ele vira 1 segundo. Então, você tem essa situação aqui. 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Bem, então essa é a representação que a pessoa tem que anotar como A grau, B minuto e C segundos. Veja só, aqui o grau como uma unidade de medida. Pegou-se aqui uma circunferência e dividiu ela em 360 partes. Isso aí é uma convenção matemática. Foi convencionado que poderia dividir em 360 partes. É algo que vem de fora da matemática. Então, aqui é o seguinte, veja. Aqui tem grau zero. Então, nesse ponto aqui, basicamente, não começou a contagem. Aí depois foi dividindo, até 350 e 360. É o de uma volta. É o arco aqui de uma volta que você tem. A circunferência completa. Isso já é estudado na parte 1 e na parte 2. A parte 1 e a parte 2 estarão nas telas finais desse vídeo. Olha lá. Entre 0 grau e 10 graus, isso aqui foi dividido em 10 vezes. Aí gerou 1 grau. E claro, daí por diante, se for dividindo, vai gerar minutos e depois dividindo de novo por 60 vai gerar segundo. Mas bora só trabalhar com grau. Então, 1 grau é a mesma coisa que 1 dividido por 360, que é essa realidade aqui. E aí, iremos trabalhar na sequência aqui. Aqui já ficou bem, eu creio que bem situado, né? Uma circunferência tem 360 graus. E também temos uma coisinha aqui à parte, que podemos pegar aqui 180 graus, que é uma semicircunferência, como já foi dito aí. Cortando aqui pela metade, essa parte aqui de cima tem 180 e a de baixo também 180. É uma semicircunferência e essa medida é muito usada. Para não usar a circunferência toda, utilizamos 180 graus. Então, iremos aqui agora para os radianos. O arco de um radiano, chamado rádio. O arco é esse vermelhinho aqui, viu? É o arco cujo comprimento, o comprimento dele, o comprimento do arco, este comprimento aqui, vai ser igual à medida do raio da circunferência que o contém. Então, esta circunferência aqui contém este arco. Este arco, quando ele tem a mesma medida desse raio, aí falamos que é um arco de 1 rádio. Então, esta medida que está aqui vermelhinha, ela tem o mesmo tamanho deste raio. E também deste raio daqui, tanto faz. Os dois raios terão a mesma medida, claro. E o raio aqui, quando coloca aqui em cima, esta medida aqui, ela vai ter o mesmo tamanho do raio. Por isso que aí chamamos arco de 1 radiano. Para não falar 1 radiano, falamos 1 rádio. Um modo de definirmos um ângulo de 1 radiano é caracterizando como um ângulo correspondente a um arco. Então, o que é isso? Esse ângulo correspondente é esse alfa aqui.
E o arco de comprimento, que é igual ao seu raio, é esse vermelho aqui. Então, essa relação que iremos fazer, o ângulo central, que já foi trabalhado antes, com o seu arco aqui. E sabemos muito bem que um ângulo central, ele tem a mesma medida que o arco. Se fosse em graus, se aqui tivesse 10 graus, aqui teria 10 graus. Então, temos aqui, o ângulo central é igual ao arco dividido pelo raio. Agora, pegamos o seguinte aqui, o raio valendo 1, quando o raio for igual a 1. Veja, o raio sendo igual a 1. Então, você tem o alfa é igual ao L dividido por 1 aqui, né? Ele não é igual a 1, sendo igual a 1. Então, o alfa é igual ao L dividido por 1. E dividido por 1, eles serão iguais, né? O alfa vai ser igualzinho a quem? A L. E o alfa vai ser igual a L. E esse L, né, é o raio, e o raio vale quanto? 1. 1 o quê? 1 rad. Bem, iremos trabalhar aqui com radiano. Então, temos aqui esse alfa, que é a mesma coisa que esse θ aqui. E aqui, esse alfa é uma amplitude. Amplitude é uma abertura. Aqui é amplitude, certo? E aí, temos esse arco, que é L. E esse arco, sendo L, ele pode ser qualquer tamanho, mas vai acontecer um momento dele ter o mesmo tamanho do raio. Certo? Mas antes que ele vire, basta trabalhar o seguinte, que alfa, que é um ângulo aqui, a amplitude, é igual ao arco dividido pelo raio. Só no caso que o raio for aqui igual a 1, então a amplitude aqui vai ser igual a 1 também. Beleza? Vai ser igualzinho a esse L. Então, é o seguinte, olha lá, quando temos aqui o 1, aqui nesse local, aí vai ficar alfa é igual a L sobre 1, que alfa é igual a L. E alfa vai ser igual a L. Bora verificar aqui, neste caso, aqui a amplitude. Temos essa amplitude aqui, que é em graus, tal, tudo mais. E aí, temos aqui de frente aqui esse A. Certo? O A. O A é igual a 1, que é esse arco. Ele é igual a 1. Ele tem o mesmo tamanho do raio, que aqui é o raio também, o mesmo tamanho, e aqui é o mesmo tamanho do raio, é 1. Então, temos aqui a amplitude de θ em radianos, agora, ele é igual ao arco AB, olha aqui, justamente isso, o arco AB, dividido pelo raio. Como o arco aqui ele é igual a 1, e o raio é igual a 1, 1 por 1 dá 1 mesmo. Então, quer dizer que quando o raio tiver o mesmo tamanho que o arco, ou o arco tiver o mesmo tamanho que o raio, então chamamos 1 rad. Essa amplitude aqui, esta abertura aqui, é 1 rad. É isso que você tem que entender. Tudo bem? Então, bora lá. Ele pode aumentar. Veja que ele vai variar aqui o tamanho. Eu vou sair de um ponto para outro e ver quantos raios cabem nessa circunferência. Até aqui, na semicircunferência. Temos aqui uma. Iremos lá, olha, vai aumentando, aumentando. 1,5, 1,6 e iremos lá até chegar ali. Olha. Quer dizer que ele está com 2 raios. Um raio daqui até aqui e um raio daqui até aqui. Então, o arco tem 2 raios. Iremos chegar aqui para colocar 3 raios ali naquele arco. Quase, né? O arco ele tem 3 raios. Tem um raio valendo 1 até aqui. Tem um raio valendo 1 até aqui e um raio valendo 1 até aqui. Cada um raio desse é chamado de 1 rad. Então, como chegamos aqui perto de 180, ele tem o quê? Ele tem 3, o arco é de 3, dividido por 1 raio.
então fica 3 rad. E aqui, para completar o em graus, ó, veja que em graus aqui ele está perto de 180. Agora levar até naquele ponto para ele chegar a 180 graus. Pronto, chegamos aqui, olha. Temos a amplitude em graus é 180 graus. E aqui embaixo, em radiano, temos o arco. AB é igual a π. E o raio é igual a 1. Então, você tem π sobre 1 é igual a π rad. Então, veja só, a circunferência aqui, todinha, é 360 graus. A metade é 180. Temos aqui 180. E quando pegamos uma circunferência aqui, nós falamos que ela tem 2 π raio, não é 2 π raio. Tirando o raio, ficamos com 2 π. A circunferência todinha tem 2 π. Certo? 2 π. E aí, se a circunferência tem aqui 2 π, lógico que a metade aqui, um semicírculo, uma semicircunferência, vai ter π. Então, por isso que está aqui, ó. É isso. Por isso que dá justamente para trabalhar o que foi visto anteriormente, que você tem 180 graus, aqui ele vai equivaler a π rad, porque é um arco de 180 graus. Espero que você tenha entendido. E veja que ele coube aqui certinho 3 raios e passou um pouquinho mais. Se eu voltar um pouquinho aqui, dá para ver que ele vai ficar aqui 3, alguma coisa. Olha lá. Só voltando um pouquinho aqui, ó. Certo? Olha, quando ele vai se aproximando, ele vai ficando ali em 3,14, 15 e tal, 3,14. Se for aproximando, ele vai virar isso, que tem que ter a mão aqui para colocar ele lá. Certo? Ele está bem pertinho ali de virar o π. Como o π não é um número exato, então quando você vai para cima, ele vira 180 graus, aí ele vira o π. Mas aqui, é por isso que temos aqui, olha, a circunferência, uma semicircunferência, você tem isso daqui, um π valendo 3,14. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido a situação aqui e tente fazer os exercícios que tem aí na sequência. Primeiro, bora dar uns exemplos e depois os exercícios estarão na descrição desse vídeo. Forte abraço e até breve.